Senhoras e senhores, eis que eu tenho em mãos o mais novo fone Bluetooth da Blitzwolf, o BWF-Y-E5S, um fone com design compacto que promete arrasar no custo-benefício. Então se prepara, porque hoje a gente vai abrir essa caixa junto para saber se a gente tem aqui realmente qualidade. Para isso a gente vai fazer alguns testes, como teste de qualidade de áudio, teste de microfone e também um teste de delay, né, galera, que eu quero saber se a gente tem ou não atraso de áudio nesses fones. Mas antes de mais nada, quero te deixar o teu joinha, que ele é muito importante no nosso canal crescer, ganhar espaço no YouTube, e não deixe de inscrever se não for inscrito. Vai ter links na descrição para quem tiver interesse nesses fones. Então bora abrir a caixa do BWF-Y-E5S. Pronto, galera, FY-E5S já tá fora da caixa e vamos começar falando do design, tá? Porque a gente tem aqui um design bem compacto, eu gostei, é bem prático, é bem fácil de transportar e eu até deixei aqui o FY-E10 perto de mim para mostrar para vocês a diferença. Então deixa eu mostrar aqui na minha outra câmera, olha só, a gente realmente tem uma diferença significativa, né, entre os dois. Claro que a proposta do FY-E10 é bem diferente, né, galera? Mas eu queria mostrar mesmo para vocês verem como a gente tem um produto compacto, né, em mãos e fácil de transportar. E além disso, a gente tem um acabamento aqui mais fosco, né, como vocês estão vendo, é um acabamento muito bom, né, principalmente porque a gente fica menos propenso a marcas de dedos e a riscos, então a gente tem maior longevidade para o nosso fone de ouvido, né. Fiquei feliz com as escolhas aqui da Blitzwolf, tá? Na parte da frente, deixa eu abrir para mostrar para vocês, a gente tem aqui LEDs, né, de notificação que informam então o status da bateria, né? Tem 4 LEDs, tá com 3 acesos porque eu já tô aqui por volta de 75% da bateria, né? Mas muito legal que a gente tem essa informação aqui mais completa, né? Quando a gente quer saber então a informação da bateria, a gente tem esses LEDs aqui para nos ajudarem, tá, galera? E vamos retirar uns fones, ficou ótimo, né? Ou um fone para mostrar para vocês, ó, é um fone bonitinho, tá? Eu gostei, um design um pouquinho mais estiloso, né? Bem interessante. É um fone intra-auricular, como vocês já sabem, né? Hoje eu tô enrolando a língua aqui, tá uma loucura. E, galera, é um fone com sensibilidade ao toque, né? Então a gente tem aqui várias funções que a gente vai testar daqui a pouquinho, tá? Mas eu gostei bastante do design, achei bem legal, bem compacto e bem estiloso, tá? Fiquei bem feliz. E agora a gente vai testar, tá? Porque eu quero saber se a gente tem aqui um áudio de qualidade, mas antes, William, não tá esquecendo de falar. A gente tem aqui uma autonomia de 3 horas de reprodução de músicas contínua, o que não é muito, né? A gente já viu maiores autonomias, mas geralmente quando a gente tem essa construção mais compacta, galera, a gente tem menos autonomia mesmo, tá? É por conta mesmo da construção. E temos também proteção IPX5 aqui para resistência à água, suor e riscos. Essa proteção, qual é a diferença dela para o IPX4? É que, na verdade, a gente consegue lavar os fones, né? Porque ela aguenta um jato mais forte, tá? Não que eu costume lavar os fones, mas só para vocês saberem que tem então essa diferença, né? Ela aceita jatos de água mais fortes, aguenta, aliás. E é isso, vamos então parear com o nosso smartphone, né, e ver se a gente tem aqui um áudio de qualidade, que eu tô bem empolgado. Quero saber se a gente realmente tem um bom efeito estéreo aqui, se a gente tem bons graves, bora lá! Pronto, galera, já conectei com o meu smartphone, vocês podem ver aqui na minha segunda câmera, já tá ali em 80%, né, conectado. E é bem fácil de conectar, tá? A gente simplesmente retira os dois da base, eles se conectam entre si, já entram aqui em modo de pareamento, é só encontrar na lista de Bluetooth do smartphone de vocês. E olha só como é que eles ficam no ouvido, né? Realmente eles ficam bem estilosos, eu gostei, bem legal. Ele isola bem, tá? É o que parece, pelo menos, tá? Porque ele pressiona bastante aqui o ouvido. Eu achei que pressiona um pouquinho e talvez incomode no longo prazo, né? Pelo menos no meu caso, não sei na maioria das pessoas.
mas ele pressiona um pouquinho meu ouvido, tá? Mas é isso, agora vamos balançar um pouco aqui a cabeça para ver se ele continua bem preso, né? Se ele não vai cair do ouvido. Vamos fazer esse teste de fixação aqui rapidamente, bora lá. Pronto, continua bem fixo, deu uns cliques aqui no meu pescoço, mas tá tudo certo. E agora vamos então testar, né, uma música. Vamos abrir aqui o Spotify e ver se a gente tem aqui um áudio de qualidade, bora lá. Beleza, galera, vamos lá então, já escolhi uma música play. A altura é muito boa. É um fone alto. Acho que o BWF-Y10 é um pouquinho mais alto, mas tem uma altura muito boa. Tá, eu vou escutar vários estilos musicais para voltar aqui e bater o martelo com vocês, mas temos sim bons graves, mas já volto a gente conversar melhor sobre isso. Beleza, galera, pausei aqui então pra gente falar então um pouco dessa qualidade de áudio, tá, do FYS5S, e eu vou ter que retirar eles, porque eles realmente têm uma construção que façam com que eles fiquem aí muito, isolem muito bem, então é muito esquisito de falar com eles. Mas enfim, a gente tem aqui uma qualidade de áudio muito boa, gostei, tá? Ele tem bons graves, tem um bom efeito imersivo aí graças a esse isolamento, né? A gente não escuta aqui o barulho do ambiente, ele tem também um bom efeito estéreo, então a gente escuta todos os tons estão presentes, tá? Não só o grave, apesar do grave, obviamente, ser mais favorecido aqui. Temos sim uma boa qualidade de áudio, galera, gostei bastante, tal como todas as outras aí que a gente tem visto na Blitzwolf recentemente, tá? Fiquei bem satisfeito. E sim, né, temos aqui todas as funções, fico feliz de dizer para vocês que a gente consegue passar, retroceder músicas, conseguimos pausar, despausar, atender, recusar ligações e também aumentar e diminuir o volume. Olha só, difícil a gente encontrar essas funções todas num fone mais compacto, mas temos aqui no FY-E5S, fiquei bem feliz. E agora vamos então fazer o nosso teste de delay, galera, pra gente saber se tem ou não atraso de áudio nesses fones. Eu espero que não, bora lá! Beleza, galera, já tô no Call of Duty, como vocês podem ver, e a gente vai então dar uns tiros aqui pra saber se a gente tem ou não lag nesse smartphone, tá? É um smartphone intermediário, eu optei por escolher hoje um intermediário, porque muitas pessoas me perguntam, né, como é que fica no intermediário, já que eu sempre testo no top de linha. Então vamos lá, vamos dar uma passeada aqui pela fase e vamos ver se a gente tem lag. Ó, vou dar um tiro, de novo. Mais uma vez. Ele tem um lagzinho aqui, mas é muito sutil, galera. Provavelmente vocês nem vão perceber se estiverem aí numa música ou num vídeo, porque aqui realmente é uma situação mais pontual, né? Que é um FPS, então aí a gente tem um lagzinho. Mas é muito sutil, eu nem considero lag, tá, galera? Bem preciso aqui, gostei bastante dessa questão aqui do atraso de áudio no FY-E5S. Beleza, agora a gente vai fazer aqui um teste de microfone, tá? Já tô conectado no meu computador, ele já tá gravando aqui o áudio capturado pelo microfone do FY-E5S. Então, agora vocês estão escutando o áudio aqui capturado pelo microfone desse fone de ouvido WSOP. E o que vocês têm que avaliar, né, galera? Vocês têm que avaliar se a gente tem aqui um bom nível de volume, se ele não é muito baixo, não é muito abafado, e também se a gente não tem muitos ruídos, muito chiados, porque essas são as características que tornam o nosso áudio bom ou ruim numa ligação. E agora vocês já estão escutando aqui o meu áudio profissional do estúdio. Não fiquem comparando um microfone com o outro, tá, galera? Porque o microfone profissional sempre vai ser melhor. Beleza, galera, vou retirar agora os fones aqui pra gente fazer um... Eita, que difícil de sair! É que eu falei pra vocês, né, galera? A gente tem aqui realmente um ótimo isolamento por conta dessa construção, tá? Mas não vou colocar aqui a carroça na frente dos bois. Vamos fazer um fechamento aqui direitinho, vou repassar então com vocês os principais pontos positivos e negativos. Então, começando pelo design, tá? A gente tem aqui um design bem legal, bem compacto, que realmente vai agradar muitas pessoas que procuram esse tipo de construção. Muito prático, tá, galera? Gostei bastante. E temos também aqui uma qualidade de áudio muito boa, né? Fiquei bem satisfeito. Temos graves apurados, graves bem potentes. Temos aqui também um volume bom, tá? E temos também um efeito estéreo bem legal, vocês escutam todos os tons. Temos também várias funções, aliás, todas as funções que a gente procura, né? Então fiquei bem feliz, porque geralmente a gente não consegue ter todas essas funções em fones de ouvido tão compactos, mas aqui tem, galera, aqui tá presente, fiquei bem satisfeito. Também fizemos aqui um teste de delay, tá? E a gente realmente tem um pouquinho de delay aqui, bem sutil, quase não se nota. Não sei se é porque eu tô usando um smartphone intermediário, tá? Porque eu sempre testo num top de linha, mas temos um delay sim, mas é bem sutil, como eu falei para vocês. E temos aqui também um teste nesse vídeo de microfone, tá, galera? E eu espiei lá esse teste e realmente a gente tem aqui um áudio que é um pouquinho deficitário, tá? Nesse microfone, infelizmente, porque ele mostra um pouquinho de ruído e ele é um pouquinho abafado, tá? Então, tal como outros fones da Blitzwolf, ficou devendo nisso aqui, com exceção do FY-E9, que tem um áudio de microfone legal.
E é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha ajudado, né, quem tá interessado nesse fone, enfim. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se tiverem mais dúvidas, perguntem também. Eu espero então encontrar vocês no próximo vídeo. Valeu!